É capaz que em alguns meses esse vídeo já não tenha mais o mesmo impacto. E na videoaula de hoje, vamos fazer uma videoaula um pouco diferente. Vamos trabalhar com algo que é contemporâneo, mas que a gente vai fazer um desdobramento disso para eventos anteriores, para momentos anteriores, que são eventos de ruptura, tá? Então, primeiro, vamos se prender a uma nomenclatura que é importante aqui quando a gente está falando de história, né? Uma coisa são os eventos, né? Outra coisa são as conjunturas. Evento acontece a todo momento, tá? Evento sempre ocorre, ele tem um começo, um meio, um fim, e esse desenrolar é breve, né? O breve aí também a gente pode falar de uma forma relativa, como por exemplo, pode falar de breve o momento das grandes guerras. Pô, começou em 1914, foi até 1945, ocupou metade de um século. É um momento breve? Sim, é um momento breve, né? Esses quase 50 anos ali são um evento que tem um desenrolar, né? Mas que marcam uma ruptura, que marcam uma transformação. A passagem de uma conjuntura que existia antes para o início de uma conjuntura que existe depois, né? As conjunturas, então, são estruturas maiores, né, que são compostas por esses diversos eventos, mas não são formadas por eles. Pelo contrário, dão formação aos eventos. Permite com que os eventos ocorram, né? Então, a partir dessa conjuntura maior, existe um conjunto de elementos que permite com que os eventos ocorram, né? Então, vamos lá. A pandemia que a gente passa hoje está gerando um impacto social muito grande e que marca um momento de transformação, mas que não começa com isso que a gente vive hoje, né? A gente vive, né, nesse momento, um momento de transformação muito grande dentro da história da humanidade, né? E que possivelmente essa transformação não deve se encerrar agora, né? Pô, como assim, Fábio? Está muito complexo. Bom, vem, por exemplo, a gente tem um momento de ruptura, de transformação dentro da sociedade ocidental, que é o Renascimento. Cara, o Renascimento aí, ele durou 300 anos, né? Dependendo de quem você estiver utilizando para fazer essa análise, pode ter durado até mais, 400, 500 anos. Quer dizer, o Renascimento ele tem uma duração de uns 300 anos aproximadamente, que marca um momento de ruptura, uma saída do que era a Idade Média para uma entrada do que é a Idade Moderna, né? Então, o que é esse momento que a gente vive hoje? O que é esse momento de grande transformação? Esse momento que a gente vive hoje é o abandono daquilo que existia até 1992, que é o momento da Guerra Fria, né? Então, o último grande momento que a gente teve, né, que marcou um espaço, um tempo, foi a Guerra Fria, que começa lá com o fim da Segunda Guerra Mundial, né, 1945, e vai durar até a queda do leste europeu, né, o fim da União Soviética, a queda do Muro de Berlim, a queda dos regimes socialistas do leste europeu, né, lá com a Guerra da Iugoslávia em 1992. Né. A partir daí a gente entrou numa fase de transformação, a gente entrou numa fase de ruptura. Né. Então, com o fim da Guerra Fria, deixou de existir uma bipolarização do mundo, deixou de existir essa oposição entre capitalismo e socialismo. Pô, Fábio, mas eu ouço tanto isso dessa oposição capitalismo-socialismo hoje. Você percebe que essa oposição entre capitalismo e socialismo hoje não faz muito sentido? Porque que potência socialista a gente tem? Que oposição ao capitalismo a gente tem hoje?
né? Não existe mais uma União Soviética, não existe mais um Pacto de Varsóvia, não tem mais uma frente de uma aliança de países socialistas se opondo aos capitalistas, né? O fim da Guerra Fria deu origem a uma nova forma que ainda está muito confusa, porque a gente está nessa transformação. Porque não é porque acabou a Guerra Fria e os países socialistas se desmantelaram que isso representa uma vitória do capitalismo americano. Não, o capitalismo americano também entrou em crise. Observa aí qual que é a grande potência mundial hoje. É realmente Estados Unidos ou está mais com cara de China, né? Ah não, o PIB dos Estados Unidos é maior. Pois é, mas observa o que é a economia chinesa, observa qual que é a influência que a China tem sobre toda a economia global e o que é Estados Unidos hoje. Ah, quer dizer então que o comunismo chinês venceu? Você acha mesmo que o que tem na China é comunismo? Né? Será que a gente pode configurar essa formatação que a gente tem na China hoje como comunista? Ah, então quer dizer que é capitalista? Você tem certeza, né, que isso aí é capitalismo? Né? O que é a China? Que raio que é essa organização chinesa? É algo novo e é algo que pode ser o futuro. Será? Não tenho bola de cristal, sou historiador. Né? Estamos observando o que aconteceu desde então. Então, começa lá, fim da Guerra Fria, né? Que acaba com essa oposição capitalismo-socialismo e vai dar forma a uma nova concorrência econômica, né? A um novo modelo de organização de trabalho. Nessa esteira que a gente passou a partir da queda do bloco socialista da Guerra Fria, vai acontecer um outro evento também bastante marcante, que é o 11 de setembro, o ataque às Torres Gêmeas. Né? É um ataque terrorista. Né? Como é que um ataque terrorista pode ter um impacto tão grande? Lembra, o ataque do 11 de setembro é um evento. Né? Os eventos são formados por uma conjuntura. Então, o 11 de setembro em si não tem um grande impacto, mas como expressão de uma conjuntura maior, que é essa conjuntura de transformação que a gente está vivendo hoje, tem realmente significado. Porque vamos pensando, o ataque do 11 de setembro foi o primeiro ataque terrorista em terra americana que teve um impacto real, né? Que teve uma alteração real. Estados Unidos nunca teve uma guerra dentro do seu território, né? A não ser a guerra de independência, né? Mas aí estamos falando de uma guerra civil. Você nunca teve uma guerra dentro do território americano. Todas as guerras que os Estados Unidos participou foram fora do seu território. E quando teve esse ataque terrorista, surgiu uma incógnita. Quem está atacando os Estados Unidos? Porque até então você encontrava uma guerra entre países, né? Entre nações, entre governos. Quem atacou os Estados Unidos no 11 de setembro? Foi a Al-Qaeda. E onde está a Al-Qaeda? Né? A Al-Qaeda é uma instituição, a Al-Qaeda é uma associação terrorista que está no mundo. Né? Quem é que fez o ataque? Né? Quem são essas pessoas? Poderiam ser qualquer um. E isso que é um grande elemento do terror, né? Por isso o uso do termo terrorismo. Né? Quem são essas pessoas? De onde elas vão surgir? Como vamos nos prevenir desse ataque? Porque o terrorista pode estar em qualquer lugar. O terrorista pode ser o seu vizinho, o terrorista pode estar dentro da sua casa. Porque esse cara não tem uma relação nacionalista. Esse cara tem uma relação que é ideológica. Ele adere a uma ideia, né? E ele se compactua com ela independente da sua relação nacional. Aliás, volta para a ideia econômica que a gente estava falando com o fim da União Soviética, com o fim da Guerra Fria e esse despertar de um novo modelo econômico que não é mais capitalista ou socialista nos seus modelos clássicos, pensando na ideia da China, né? E os desdobramentos disso.
Percebe que depois do fim da Guerra Fria, começou a ter um destacamento, um distanciamento entre capital e nação. O capital não tem mais nação, né? As grandes empresas não estão mais ligadas a estados propriamente ditos, né? Essas grandes empresas, elas são multinacionais com diversos capitais, né? Que investem dentro dela e que permitem com que ela se desconecte do mundo, né? Só para pegar um exemplo, né? Eu sou brasileiro, estou aqui em São Paulo, eu vivo aqui na região do ABC paulista, né? Onde existe uma grande empresa americana na cidade de São Caetano, logo aqui ao lado, que é a GM, né? A GM, uma empresa americana. Né? Há alguns anos atrás, né, se eu não me engano, entre 2008 e 2009, né, a GM, né, a sua matriz lá nos Estados Unidos, estava passando por uma grave crise gerada lá pela crise do mercado imobiliário americano, né, e entrou numa pindaíba desgraçada. O que foi que salvou, né, a GM, a matriz americana? Em muito foram os recursos tirados da GM daqui de São Caetano, que naquele momento vivia um momento positivo de estabilidade e de ampliação do comércio dentro do Brasil, né? Em 2010, se eu não me engano, que teve a redução do IPI, né? O Imposto de Produto Industrializado sobre automóveis, né? Automóveis populares, né? E que uma série de montadoras de veículos aqui no Brasil acabaram ganhando um bom dinheiro com isso aí, né? A GM entre eles, e o bom status financeiro daqui, né? Conseguiu salvar a matriz. Eu lembro de pessoas aí ligadas à GM conversando comigo, né, que falaram que chegou a se cogitar de fechar a matriz nos Estados Unidos e transferir a matriz para alguma das GMs espalhadas pelo mundo. A de São Caetano, no Brasil, por exemplo, né, seria uma das possibilidades, mas a administração acabou pensando por outro lado e transferiu recursos para conseguir salvar. Na hora que você para e pensa, pô, uma gigante americana como a GM, de repente cogita sair dos Estados Unidos e falar, vamos para outro local, vamos nos implementar em qualquer outro país que não esse que é de nossa origem, pode parecer extremamente estranho para um olhar ainda da Guerra Fria. Mas hoje, né, isso pode ser bastante possível. Aliás, se você olhar para as grandes empresas, você vai começar a observar ali quais são os acionistas e você vê uma grande empresa alemã, né, cujos principais acionistas são dos Emirados Árabes, são do Japão, são dos Estados Unidos, sei lá de onde, né? Então você tem um conjunto de acionistas que são proprietários daquela empresa e que não tem uma relação com a fundação daquela empresa. Ou seja, o capital não tem mais uma relação nacional. O capital tem uma relação consigo próprio, né? Que se torna internacional ou multinacional ou até supranacional, ultrapassando qualquer ideia de nação. E isso se amplia ainda mais quando você vai começar a trabalhar com a ideia de e-commerce, né? Quando você pensa lá, por exemplo, cara, onde está a Amazon, né? Onde está a Submarino, né? Onde estão essas grandes empresas de e-commerce, né? Qual que é a relação deles física que existe? A relação física dessas grandes empresas aí, ela é muito limitada por uma questão legal, né? Ela existe fisicamente por questões administrativas, né? Então, para que a empresa exista, ela tem que ter uma relação com um determinado território, mas ela não tem necessidade nenhuma de existir fisicamente, ela pode existir no mundo virtual, né? Então percebe que materialmente o capital ele já pode estar desconectado inclusive das relações físicas, ele pode existir
plenamente no mundo virtual, dependendo do tipo de produção que ele tem. Por exemplo, um e-commerce. Ah, mas sempre você vai precisar de uma relação física com uma série de trabalhos? Sim, mas por exemplo, se você pensar que na Índia, né, que é um país onde a língua materna é o inglês, você tem uma série de empresas de call center que trabalham diretamente para os Estados Unidos. Né? Então, uma série de americanos, quando precisa de um serviço de atendimento ali, ou até mesmo de telemarketing, vai ser atendido ou vai receber uma ligação vinda da Índia. Pensa no globo, né? Observa lá, monta um mapa mental, encontra onde está os Estados Unidos e onde está a Índia. Pô, então as pessoas estão trabalhando em horário comercial que não tem a ver com o fuso horário que ela vive. Pois é, né? Talvez você que esteja assistindo esse vídeo aqui seja um cara que trabalha remotamente. Aliás, agora nesse momento de crise que a gente está vivendo, um bando de gente trabalha remotamente. Eu, por exemplo, estou trabalhando remotamente, não sou professor e, cara, as escolas estão fechadas. Então, eu estou trabalhando com os meus alunos através de um sistema remoto. Eu estou enviando via internet atividades para que eles desenvolvam, né, e suprindo dúvidas e utilizando os vídeos que eu tenho aqui do canal para transmitir informação. Então, cara, eu não preciso estar presencialmente junto da pessoa para quem eu presto serviço. Não necessariamente, né? Com o avanço da tecnologia hoje, você pode estar na sua casa operando uma máquina a um continente de distância. Então, as relações de trabalho, junto com a tecnologia, foram se transformando e se readaptando. E hoje, com essa crise que a gente vive, desse isolamento social extremamente necessário para tentar conter, né, esse contágio na velocidade que ele promove, né, vai levar a gente a ter outras ideias sobre como funcionam as relações de trabalho, as relações de lazer, entre outras questões. Né? Você percebe que a partir dessa crise que a gente está vivendo, você vai ter um efeito dentro do mundo do trabalho, né? Porque você vai a economia, os sistemas de trabalho vão ter que começar a se repensar sobre, cara, existe realmente uma necessidade de ter tanta gente se transportando de um ponto A para um ponto B para que se reúnam fisicamente para que se possa trabalhar? Não há uma possibilidade de uma ampliação do trabalho remoto? Quem são as pessoas essenciais para se cumprir determinado tipo de serviço? Será que é necessário realmente que as pessoas se aglomerem, tantas delas, num mesmo espaço? Né? Será que é preciso a gente estar todos os responsáveis por um setor numa mesma mesa discutindo? Será que é necessário a gente ter realmente ali 20, 30, 40 alunos numa mesma sala? Será que esse número não poderia ser reduzido? Você não poderia criar núcleos menores, né? Salas com menos de 20 alunos no mesmo espaço, porque é um ambiente infecto, é um ambiente de contaminação? Será que não seria necessário você reduzir esse espaço? Né? Será que não é possível você repensar as aglomerações em espetáculos públicos? Né? Será que as salas de cinemas precisam ser tão numerosas? Será que é viável você fazer festivais de músicas com aglomeração de tantas pessoas? Né? Quais são os riscos que se envolvem nisso? Como é que a gente vai reagir diante disso? Será que as pessoas ainda estarão dispostas a se aglomerarem em tão grande número de pessoas num mesmo espaço? Será que você vai conseguir atrair tanta gente para esses espaços? Né? Pensa no que está ocorrendo dentro do mundo do entretenimento. O quanto esse espaço da câmera, da internet, acabou se tornando uma alternativa para muita gente que vive do contato público, que vive dessa necessidade da pessoa que busca ela. Será que não serão criadas novos caminhos para que a gente repense a relação social? Né? Afinal de contas, a gente vem sendo acostumado a criar isolamentos.
né? Para ter uma aula como essa que você está tendo agora, você ou estaria num espaço destinado a isso, ou estaria numa escola ou algo do gênero, ou você estaria num evento público, numa palestra onde alguém estaria ali dialogando com um número considerável de pessoas, né, para que se partilhasse uma informação. E hoje existem novos meios para que essa informação, para que essa comunicação seja partilhada. Então, o repensar da ideia de como funciona a economia, como funciona o trabalho, como funciona a relação social, como funciona o contato, está em transformação. Encerra-se agora? Talvez não. Talvez sejam precisos outros eventos para que se conclua esse núcleo de passagem que a gente vive hoje, para chegar a um novo espaço, para chegar a uma nova forma de vida. Qual forma de vida será essa? Não sei dizer, né? O que a gente resolveu fazer hoje aqui é parar e refletir o quanto o nosso mundo está em transformação e o quanto esses eventos que a gente vive impactam a nossa vida e criam novos espaços. Ou seja, quando acabar essa crise, a gente não vai voltar para o mundo que a gente vivia. Né? O mundo que a gente vivia está morrendo. O mundo que a gente vivia está em transformação. A gente vai voltar para um novo mundo. Assim como a gente entrou num novo mundo quando acabou o bloco soviético, lá no fim da Guerra Fria, assim como a gente entrou num novo mundo a partir do 11 de setembro, agora a gente vai entrar num novo mundo a hora que acabar essa crise, a hora que acabar esse momento de transformação que a gente vive hoje, a gente vai entrar num mundo novo e que a gente vai ter que se readaptar, vai ter que olhar com um novo olhar e se repensar, criar um novo ser humano num novo mundo. Eu sei que a ideia é assustadora, né? Eu sei que a ideia pode parecer alarmista, mas não é, né? Realmente a gente está passando por um estágio que é chocante e que é de repensar as relações humanas, que é de repensar as relações sociais. E o mundo vai se adaptar, e o mundo vai se transformar e a gente vai se transformar junto com ele. Cara, eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, vai lá embaixo dar um curtir. Se você não gostou, vai lá embaixo dar um curtir. Deixa a sua dúvida, deixa a sua opinião. É gentil da sua parte assinar o canal. Essa é a prancha do Sr. Tony. Eu sou o professor Fábio. Você, meu nego, você deveria estar estudando.